Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Mas lá atrás, as pessoas falam, você matava um leão por dia. Eu falava, não, nós somos as leoas. Porque era muito difícil, era muito preconceito. E para estar aqui hoje, né, desfrutando disso, desfrutando desse futebol, por isso que eu tenho muito orgulho, eu me emociono para falar do futebol feminino, porque eu vi, né, as dificuldades. E para estar aqui hoje, como eu falei, não foi fácil, mas a gente enfrentou barreiras a cada momento e principalmente muito preconceito. Então, essas meninas são todas guerreiras, são todas vitoriosas, são todas vencedoras. E é uma emoção muito grande a gente ver essa elasticidade de campeonatos, de mulheres praticando nas escolas. Na minha época, mulher não jogava futebol. Você é mulher? Você não pode jogar futebol, né? Então, hoje em dia, a gente vê as escolinhas, a gente vê cada vez mais as mulheres no time. Então, é muito orgulho. E a gente, como a nossa pequena aqui falou, as mulheres vão admirar as mulheres. E cada vez mais a gente vai estar, né, desfrutando e igualando, com certeza, aí em público, que a gente já iguala, né, Dani? Exatamente. E no nível técnico nem precisa falar. O público da Copa do Mundo é sensacional. Sensacional até agora. Olá, está no ar o podcast Correio Brasiliense na Copa do Mundo FIFA Feminina 2023. Agorinha, o Brasil goleou o Panamá por 4-0 em Adelaide e nós estamos gravando um pouquinho depois ali do jogo. Estamos gravando agora uma mesa redonda, quadrada, retangular, como vocês quiserem chamar, porque essa mesa aqui não é redonda, mas a gente está aqui para refletir um pouco sobre o que foi a estreia do time da Pia Sandhage na Copa do Mundo Feminina. E eu tenho convidadas super especiais, eu vou ficar aqui só rolando a bola para elas, porque elas vão tomar conta do programa, elas estão no ataque, elas são as damas de Copa, e eu começo apresentando aqui do meu lado esquerdo a Fernanda Geraci, que é youtuber, 400 mil seguidores, premiada pelo YouTube. Ela comenta futebol feminino, masculino, de tudo. E foi personagem da matéria do Correio Brasiliense no domingo. Fernanda Geraci, do Bola Cabe Gol. Tudo bom, Fernanda? Prazer recebê-la. Nossa, é um prazer estar aqui. Eu tô realmente muito feliz. É um momento novo na minha vida, estar experienciando essa nova fase, né? Eu tô muito feliz com a seleção brasileira. Sinceramente, superaram todas as minhas expectativas. E Ari, que atuação... Nossa... inspiradora, sério, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal, a gente tá também aqui com a Dani Mendes, comentarista de futebol feminino. Cara, se você quiser saber sobre futebol feminino, tudo e mais um pouco, a Dani sabe muito. Inclusive, você já conhece a Dani, ela esteve conosco quando a seleção feminina jogou em Brasília contra o Chile. 4-0 também, né, Dani? Isso. E se despediu daqui para embarcar rumo à Oceania, rumo à Austrália, para a Copa do Mundo. Ela estava, no outro podcast, ela estava com a Camila Orlando, técnica do Real Brasília. E Dani, é um prazer recebê-la aqui nesse nosso primeiro podcast de Copa do Mundo. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande, né, estar aqui mais uma vez falando de futebol feminino. Então, só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que a nossa estreia hoje, né, Marcos, foi fantástica, 4-0, deu segurança para as próximas partidas, para poder classificar para a próxima fase. Exatamente. E eu tenho também conosco aqui a estreante Lana Miranda, estreante como a seleção brasileira na Copa, né? Aqui é a primeira vez aqui no nosso podcast, a Lana Miranda é 10 vezes campeã de futevôlei. E ela tem uma amizade muito grande com algumas jogadoras da seleção brasileira e vem aqui também falar sobre essa estreia do Brasil. Tudo bom, Lana? Coisa linda! Tudo bem? Prazer imenso estar aqui, Marcão, ainda mais rodeada com essas mulheres maravilhosas. Show de bola da mulherada hoje. Estou muito feliz, sim, muito orgulhosa, né? Eu que vim do futebol também, cheguei a jogar dois brasileiros, joguei, né, futebol no começo da minha carreira, então, assim, muito orgulhosa, muito feliz por toda essa participação feminina, pelo futebol feminino, pelas mulheres no esporte. A gente sabe que é um avanço, né? CBF aí agora, né, cada vez mais agarrada com o futebol feminino. Então, assim, é muito orgulho, muito feliz mesmo por essa estreia na Copa, que 4-0 aí também me surpreendeu muito, mas é o resultado que a gente queria, que a gente esperava. Aqui em Brasília foi assim, e agora que próxima fase também a gente consiga, né, melhores resultados aí, como a gente deseja e almeja da seleção brasileira feminina. A gente tem aqui conosco também o Calil, que é o nosso produtor do dia, tá mandando ali nos cortes, mandando em tudo.
É o cara, é o cara. Aqui, a gente estava acompanhando lá na redação ainda há pouco os gols do Brasil. O Calil vibrando bastante ali com os gols da Ari Borges. Que atuação. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte. Foi bom? Foi melhor? Superou as expectativas? E o que esperar já para sábado, que é um duelo duríssimo contra a França. Eu lembro sempre que o Panamá, as pessoas dizem assim, o Panamá é frágil, o Panamá é ingênuo. Sim, a gente viu durante o jogo alguns posicionamentos defensivos ingênuos da seleção do Panamá, sobretudo nos gols da Ari Borges se projetando ali nas costas da zaga. Mas o Panamá, e aí a Lana lembrava isso no início, o Panamá precisou da repescagem para se classificar para a Copa do Mundo, mas passou por Papua Nova Guiné, uma seleção da Oceania, e aí eliminou o Paraguai, que era uma seleção aguardada na Copa do Mundo, mas o Panamá venceu por 1-0 na repescagem internacional e teve acesso à Copa do Mundo. Qual é a opinião de vocês, então, sobre essa estreia do Brasil 4-0 contra o Panamá? Quem quer começar? Pode ser eu. Pode, vai lá. Enfim, é o que a gente falava, o Panamá é uma seleção jovem, né? Mas hoje em dia não tem isso. Hoje em dia tá todo mundo treinando, a gente tem a parte física, que hoje as meninas estão treinando bastante, a gente tem a parte técnica, hoje a gente assiste vídeos, né, de todas as seleções, então não tem time bobo, não existe. O Panamá veio, né, com uma seleção jovem, pela primeira vez na Copa do Mundo, com certeza tem o nervosismo, a ansiedade, né? E o Brasil conseguiu, com a sua experiência, com o seu amadurecimento em campo, né, colocar o jogo, mas a gente não tem brincadeira. Daqui pra frente agora o bicho vai pegar sim, então a gente tem que estar muito concentrado, a gente tem que estar trabalhando bem e pra gente conseguir avançar para as próximas fases. Então, o que eu falei, né, o Panamá, mesmo sendo uma seleção jovem, elas estão estudando, né, o Brasil com técnicas, com vídeos e com certeza com preparo físico aí, que eu vi que as meninas correram do começo ao fim. Eu vi a seleção do Panamá realmente correndo. Então, vamos que vamos. Foi uma estreia boa pra gente já chegar com gás, né, pra próxima fase, mas a França, a gente sabe muito bem que não tem brincadeira. Né, Dani? É isso. Dani, eu queria até, antes de você avaliar o jogo, Dani, muita gente falando assim, a seleção do Panamá é frágil, mas aí eu vou lembrar, eu até antes do jogo fiz um post sobre isso no meu blog, falando o seguinte, que a Inglaterra enfrentou uma seleção da América Central, o Haiti, e ganhou por apenas 1-0. Exatamente. Inclusive o Haiti arrancou aplausos durante a partida. Jogo duríssimo, né, Exatamente. E a França, que é a próxima adversária do Brasil, empatou com a Jamaica, outra seleção da América Central. Dani, sua avaliação do jogo. Bom, eu acredito que para nossa estreia foi excelente, acho que demonstrou segurança devido não só ao resultado, o placar elástico, mas a segurança com que a equipe atuou. Você viu muita triangulação, você viu a Tamires ali pelo lado esquerdo de uma forma ofensiva, foi perfeita, né? A leitura dela nos passes, nas construções da jogada, tanto por dentro, tanto por fora, buscando. A Adriana também. Poderia ter tido um destaque maior ainda, que a gente sabe que ela pode ter, mas a Ari, ela realmente brilhou hoje, não só pelos gols, mas pela busca que ela teve, a entrega que ela teve durante a partida. Então, acho que isso se refletiu na equipe. E isso é importante, porque foi a primeira atleta a estreante a marcar um hat-trick, né? Então, e deu uma assistência ainda para Exatamente. Então, ela fez um partidaço. Então, isso é importante, isso joga a moral do atleta lá pro alto e a Pia vai saber que pode contar com a Ari nos momentos decisivos do jogo. Sobre a Copa, eu acredito que é nítido já nessas primeiras rodadas que a gente vê um equilíbrio técnico. Mesmo nas seleções consideradas favoritas, a gente viu isso acontecendo. Então demonstra isso que a Lana falou, que as equipes estão buscando, estão capacitando, mesmo a gente sabendo que tem diferença de nível técnico, diferença de estrutura, né, de onde as atletas jogam, que tem uma melhor condição de trabalho, mas a gente vê hoje que tem um equilíbrio técnico. A Copa tá se norteando para esse rumo e não para aqueles placares elásticos, né, onde tinha uma discrepância técnica muito grande. A gente teve alguns placares assim, mas são raros realmente. A Alemanha fez 6-0 em Marrocos, né? Agora o Brasil ganha por 4-0. Teve uma outra seleção também que ganhou de 5-0. Isso. O Japão. É o Japão. 5-0. Exatamente. Então, praticamente essas três seleções. Estados Unidos é o maior vencedor da Copa, né? Busca favorito, né? Busca o pentacampeonato, ganhou do Vietnã por 3-0.
um jogo mais... Parece até que elas estavam tirando um pouco o pé ali Exato. nessa partida. A Alemanha, uma seleção também favorita. O Japão Sim. foi campeão já da Copa do Mundo em 2011 contra os Estados Unidos. E o Brasil, buscando o primeiro título, também começa com uma goleada. Fernanda, eu quero te perguntar o seguinte. Como a sua geração, você que é a nossa caçula aqui, mais uma vez, tem só 16 anos. Apenas 16 aninhos, coisa linda. Como é para para sua geração de 16 anos ver uma Copa do Mundo começar assim, de uma forma tão contagiante, né? A gente vê Sim. a sua alegria de jogar futebol, a gente vê também muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens seguindo a Copa do Mundo. Como foi para você testemunhar essa largada da seleção brasileira? Você tem alguma lembrança da Copa anterior, da França? Infelizmente, eu estava vendo aquele jogo com a minha família e não tenho boas lembranças, mas a Copa em si eu lembro. Foi muito feliz. E, cara, é realmente incrível ver o espaço que as mulheres estão tendo hoje em dia, né? Não só no futebol, mas como no mundo inteiro. E eu acho super importante. Meu público é um pouco mais novo que eu. São crianças, geralmente. E eu tô querendo incentivar eles a cada vez ver o futebol feminino, porque evoluiu muito. É o que a Marta falou. Ela deu uma entrevista depois do Jogo do Brasil hoje e falou do equilíbrio técnico. Muitas seleções que antigamente faziam goleadas estão começando a ficar equilibradas com seleções que são consideradas mais fracas. E ver o futebol feminino hoje, pra mim, é um orgulho, cara. Eu jogo e quem sabe um dia me profissionalizo, não sei. Mas... Ela joga no... Ela é aluna do Marista, Sim. né? E Joga na DEF também. E joga na Futsal. DEF, exatamente. Ah, que time perfeito. E pra mim é um orgulho estar trazendo tá trazendo a seleção feminina, o futebol feminino, pra nova geração, pra quebrar os tabus completamente. Eu acho que daqui a alguns anos o futebol feminino vai estar completamente igualado com o masculino em questão de público, em questão de admiração, porque as meninas merecem. É muito tempo de trabalho, de esforço, e eu fico até emocionada. Daqui a alguns anos o futebol feminino crescer cada vez mais, pra essa nova geração admirar cada vez mais as meninas. Legal. Eu quero colocar no nosso debate, não tem como fugir disso, a Ari Borges. Que espetáculo, hein? Eu queria que vocês falassem sobre a Ari Borges. Ela nascida em São Luís, no Maranhão. É a primeira maranhense a fazer um gol na Copa do Mundo. E brilhante, né? Não Brilhante só a um, atuação né, dela. Marcos? Foram Três, exatamente. Fazer três, exatamente. Já três. considerada artilheira da Copa do Mundo, Ari, Exatamente. cara, sensacional. A atuação dela hoje foi marcante, foi muito legal. E a gente vê essa vibração, né? A gente sabe o quanto é difícil chegar ali. A gente sabe o quanto foi doloroso, principalmente por sermos mulheres. Então, assim, as pessoas hoje comentam, né? Ah, mas você... eu tenho 27 anos de futebol, eu comecei com futebol, como eu falei, mas lá atrás, as pessoas falam, ah, você matava um leão por dia. Eu falava, não, nós somos as leoas, porque era muito difícil, era muito preconceito. E para estar aqui hoje, né, desfrutando disso, desfrutando desse futebol, por isso que eu tenho muito orgulho, eu me emociono para falar do futebol feminino, porque eu vi, né, as dificuldades. E para estar aqui hoje, como eu falei, não foi fácil, mas a gente enfrentou barreiras a cada momento e principalmente muito preconceito. Então, essas meninas são todas guerreiras, são todas vitoriosas, são todas vencedoras. E é uma emoção muito grande a gente ver essa elasticidade de campeonatos, de mulheres praticando nas escolas. Na minha época, mulher não jogava futebol. Ah, você é mulher? Você não pode jogar futebol, né? Então, hoje em dia, a gente vê as escolinhas, a gente vê cada vez mais as mulheres no time. Então, é muito orgulho. E a gente, como a nossa pequena aqui falou, as mulheres vão admirar as mulheres. E cada vez mais a gente vai estar, né, desfrutando e igualando, com certeza, aí em público, que a gente já iguala, né, Dani? Exatamente. E no nível técnico nem precisa O público falar. da Copa do Mundo é sensacional. Sensacional. Até agora. 65 mil pessoas, É. é recorde. E eu queria falar uma coisa pra vocês duas. Obrigada por ter quebrado tantas barreiras pra deixar isso. as mulheres da minha geração tão à vontade. É E eu isso. espero que a gente da nossa geração possa quebrar cada vez mais barreiras para as próximas fãs de futebol que vierem por aí e para próximas jogadoras também. Legal. Dani, Obrigada. eu não sei se você teve a mesma sensação. Eu fiquei emocionado quando eu vi a Ari Borges comemorar o primeiro gol. Você vê que ela não sabia se comemorava ou se ela chorava. Ou se ela E aí chorava. tem uma foto belíssima até que a gente está usando. É uma foto da AFP, Agência France Press, que registra exatamente aquele sentimento dela. Antes de ajoelhar, ela quase vai às lágrimas, né, Dani? Uhum. É muito emocionante, né? Acho que falar de futebol feminino sempre nos emociona, porque quem vive, quem passou, o que a gente já passou, né, Lana? E vocês estão pegando essa fase maravilhosa, que eu considero hoje de muito crescimento, de muito desenvolvimento.
foi forjada em muitas lágrimas, muitas dificuldades. Então, teve uma carta que a Ari escreveu antes da Copa do Mundo, que foi para o Tribune Players, que ela fala que se ela, no treino que ela tava tocando bola pra Marta e a Marta devolveu pra ela, tudo é possível. Então, isso, pra mim, acho que é essa frase que eu fico, sabe? Porque é muita luta, é muita dedicação, é muita abnegação, é muita rejeição que a gente passa. E a gente não usa isso como desculpa, como uma questão ali, outra ali. Não, a gente usa isso como ferramenta para que a gente possa vencer na vida. Então, a gente usa tudo isso que a gente passou, a Ari, todas as meninas ali da seleção, todas as meninas dos clubes, né, dos projetos, enfim. Exato. Todas têm essa inspiração. Então, acho que a Ari representa essas mulheres do Brasil, essas meninas que estão lutando no interior do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, enfim, de todas as regiões, porque não é fácil futebol feminino. E ela demonstrou que mesmo assim, não sendo fácil, é possível. É totalmente viável. Que se a Márcia estava tocando bola para ela, era possível. Então, Exato. isso, muito eu fico boa, com essa muito boa frase. lembrança. Muito boa lembrança. É legal a gente falar, as mulheres que passam por diversas situações, elas não ligam para sua reputação. Elas querem deixar o seu legado. Isso é muito importante. Exatamente. E a Marta, cara, pô, como você não olhar pra Marta e não ver o que ela passa? Eu não consigo, às vezes, nem explicar porque a guerreira que ela é, a força de vontade que ela é, e não tem dinheiro, ela não olha, nós mulheres, a gente não olhando nada disso. A gente luta pelo Brasil quando a gente chora. A Marta, em todas as Olimpíadas, em todas as Copas do Mundo, ela chora. Aquela lágrima ali é verdade. Não é uma coisa que ela tá fingindo, não. Porque pelo sofrimento, por tudo que passamos, né, que a gente tá aqui falando sobre isso. Então, é o legado. Não tem como falar de seleção feminina sem falar na Marta. E a gente vê uma nova geração, uma menina lá do Maranhão, que é a Ari. Quando ela fala isso, a Marta simplesmente toca a bola, tudo é possível. Eu até me arrepio de falar isso, viu, Marcos? Por falar na Marta, você tá falando na Marta. Se eu não tô enganado, você nasceu em 2007. 2006. 2006? Em 2006. 2006. Olha só, em 2007, a Marta disputava a Copa do Mundo pela segunda vez. Isso. A Marta disputou todas as Copas do Mundo nesse século, né? Começa em 2003 a Copa do Mundo para Marta. Em 2007 o Brasil é vice-campeão, perde a final. Você não tinha nem nascido ainda, cara. E a Marta tá na 6ª Copa do Mundo. Exato. E eu quero destacar a humildade da Marta. Isso. Foi um tema também de um post que eu escrevi, como as estrelas da Copa do Mundo feminina dão exemplo para os marmanjos. Porque você tem a Marta começando no banco de reservas, você tem a Rapinoe começando no banco de reservas também, e tem uma outra estrela da Copa do Mundo também que começou no banco. Alexa Putellas, que é a número 1 do mundo atualmente. Todas elas aceitaram o banco numa boa, cada uma com seus problemas. A Alexia, por exemplo, ela vem de uma contusão, se esforçou muito para disputar a final da Champions League, né? E agora está no banco de reservas da Espanha. A Marta também vem de um período de contusão. A Megan Rapinoe entrou no lugar da Alex Morgan durante a vitória contra o Vietnã. Nenhuma delas reclamou, nenhuma delas dividiu o vestiário. Exatamente. A gente teve, por exemplo, o exemplo do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo do Catar em 2022, que ele chutou o balde geral contra o técnico Fernando Santos, porque foi para o banco de reservas. Então, eu quero exaltar esse perfil da Marta, né? Conciliador, de grupo. Ela sabe as limitações dela nesse momento. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a Marta, essa entrada dela em campo e o quanto ela pode ser útil, principalmente no jogo contra a França, que aí é um jogo mais duro, né? Cara, a Marta, eu lembro de uma entrevista dela, quando, se eu não me engano, o Brasil foi eliminado, que é chorar agora pra sorrir no final. Isso. É o seguinte, a Marta pensa muito no coletivo. Isso. É o que ela falou no banco. Pra ela, eu acho que não tem problema nenhum ficar no banco, tanto que o time esteja bem. Cara, eu tenho uma admiração gigantesca pela Marta, tudo que ela já fez, não só pro futebol, mas pro mundo, porque ela é uma ativista da ONU. A mulher é incrível. Só queria deixar minha admiração pra ela. E, cara, Marta, eu te amo. Sei que você tá vendo isso aqui. Você é perfeita, cara. Bom, acho que a Marta... tenho certeza, né? Eu acredito que ela é uma líder técnica e ela também é uma liderança fora dos campos e dentro de campo. Isso é muito importante, né? O futebol feminino, ele carece dessas lideranças fora de campo também, porque isso é o que faz a diferença para o nosso país transformar, ter essas mulheres que realmente estão lutando pela modalidade. Tem várias coisas que me vêm à mente. Uma que eu quero lembrar é que esse grupo, a atmosfera que as meninas estão falando é que é de muita união.
porque essa é a última Copa, em tese, da Marta. Então tá um grupo de muita união para que conquiste esse objetivo. Então isso é muito legal, isso é muito importante para o futebol feminino, isso é muito importante para a Marta, para a figura que ela representa, por tudo que ela já conquistou, por tudo que ela lutou, pelas barreiras que ela quebrou. Então isso é muito, muito importante. Ela é uma figura, acho que ela é uma lenda, assim, e tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, tem que ser tratada com carinho, independentemente de estar na seleção ou não. Acho que ela tem que ter outros postos lá dentro, de diretoria, de aconselhamento, algo do tipo, para que se perpetue esse Embaixadora legado dela. Embaixadora da Exatamente. candidatura do Brasil à Copa de 2027. Exatamente, para que se perpetue esse legado. Pois quando as meninas, até de outras seleções, olham a Marta, É uma figura. é uma outra coisa. figura, entendeu? Assim, de respeito, até dentro de campo e fora de campo. Você vê no final do jogo hoje, as meninas pedindo a camisa. Não, eu já prometi a camisa. Já tem dona, essa já tem dona. Eu torci tanto pra ela fazer aquele gol de falta. Nossa, exatamente. Verdade. Então, É a nossa rainha, né? Resumindo, é isso, exatamente. É a nossa rainha, a nossa liderança técnica, então a gente tem que ter máximo respeito. E outra, entre homens e mulheres, não é só entre o futebol feminino, é entre homens e mulheres. Ela é a maior. Sim. Eu nunca me esqueço de um jogo aqui no Mané Garrincha, que o Neymar não estava jogando bem. Neymar era camisa 10 da seleção nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, veio jogar aqui no Mané Garrincha, e aí o estádio estava lotado. E o Neymar não estava bem das pernas aquele dia, não estava jogando bem. E de repente se ouve um grito em uníssono. Olê, 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 olá, Marta, Sim. Marta. Cara, eles provocaram o Neymar Riscaram as camisas, clamando né? pela Marta, assim, é impressionante, assim, a força da Marta. E vocês começariam com ela titular contra a França ou não? Manteriam a escalação que começou contra o Panamá? Eu começaria. Vai ser um jogo bem difícil. A França vai vir com gosto de gás, porque precisa da vitória. Se não ter a vitória, não vai passar de fase. E eles vão arriscar. Então, eu também entraria com minha força máxima. E ela é uma liderança técnica que vai fazer a diferença. Uma bola, um passe que ela acertar, uma assistência, acabou. E a Pia disse, Lana, que ela tá 100%, né? Que ela chega a 100% na Copa. Exatamente. A Bia é muito inteligente, né? Poupar a Marta desse jogo, né? Pra ela ficar ali no banco. Lógico, quando ela entra com aquela postura que o time gosta, que todo mundo faz a reverência pra Marta, não tem como. Mas eu, como atleta, em determinados jogos e competições, vamos dizer, em determinadas fases, a gente tem que se impor. E a gente tem que entrar muito concentrada. E a Marta é uma figura que ela determina ali aquela confiança. Então, o time, o grupo precisa dela dentro de campo, sim. E ela vai começar como titular, eu tenho certeza. É mesmo? E você, começaria com a Marta titular Cara, contra a França? França empatou o primeiro jogo. Ou seja, vão com as ganas maiores pra ganhar do Brasil. Verdade. E experiência, genialidade e liderança. É isso que a gente precisa pra esse jogo e é isso tudo que a Marta tem. A gente precisa dela no começo desse jogo. E é isso que a Pia fez, de poupar ela e botar no finalzinho, só pra dar aquele gostinho, pra depois ela estrear com tudo contra a França. E eu acredito muito na Marta, acho que vamos ganhar da França. A França se bem Deus quiser. entalada, né? Estão bravos. Empataram o primeiro jogo. Não, o Brasil também, né? Estão Tá bem entalado com a França também, né? Agora é o seguinte, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre tática do jogo e falar um pouco sobre a Pia, né? A gente tem que falar sobre a Pia e a Bia, que fez também o gol do Brasil. Mas vamos começar falando sobre a Pia. A Pia jogou no sistema tático 4-4-2 e eu queria saber a avaliação de vocês sobre esse sistema dela. Eu estava lembrando, até depois do jogo eu publiquei um texto sobre isso, que esse time da Pia lembra muito os Estados Unidos, bicampeões olímpicos sob o comando dela, vice-campeã da Copa do Mundo, sempre jogando no 4-4-2. 4-4-2, E também a Suécia, aquela Suécia que foi medalha de prata nos Jogos do Rio em 2016, sempre nesse modelo. Só que eu notei um diferencial, não sei se vocês concordam. É um time que sufoca o adversário, né? A Pia teve 23 dias de treino, de trabalho, até a estreia na Copa do Mundo. Eu lembrava também que o Vicente Del Bosque, na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, teve 23 dias para trabalhar a Espanha e levou a Espanha ao título. E ela parece ter aproveitado muito bem esse tempo. A gente viu um Brasil muito moderno. A gente até brincava antes
antes da nossa conversa. Lembra aquele Flamengo do Jorge Jesus, um pouquinho do Jorge Sampaoli, aquele time que forma um bloco no campo do adversário e sufoca o adversário. Enfim, Exatamente. queria saber a avaliação de vocês sobre a postura tática do Brasil, da Pia. Eu vi que hoje o Panamá ele entrou no formato, né, Dani, de 5-4-1. Quer dizer, eu acho que eles entraram um pouquinho na retranca, assim, pra segurar realmente o Brasil. O Brasil que, às vezes, lá na frente faz o bloco, né, 4-4-2, mas às vezes fica 4-3-3, porque realmente foi bem... eu senti um pouco mais de ofensivo pra derrubar essa barreira, que tinha 5, né? Foi a barreira do Panamá, realmente. Então, assim, é um time mais ofensivo, sim. Tamires ali fazendo... Cara, ela pra mim também hoje gostei muito né? do jogo dela. Ela é muito experiência, ela é muito madura no jogo, então ela é muito inteligente. Então ela vai pra cima mesmo nessa parte mais ofensiva. E, claro, a gente sabe que contra a França, eles não vão fazer essa mesma tática do Panamá. Que eles não vão jogar na retranca, não, porque a França é um time também ofensivo. Então a gente tem que ter muito cuidado ali na parte de meio campo pra frente. Dani. Bom, como a Alana falou, eles jogaram dessa maneira, né, no 5-4-1 ali bem tentando fechar os espaços. O que o Brasil fez? Jogou no 4-4-2, Luana e Ari ali mais ou menos mais centralizadas, Adriana e a outra mais aberta. Então, tentando usar o quê? As laterais, explorar as laterais para abrir esse ferrolho defensivo que eles formaram. Então, foi muito positivo, tanto que foram 2 gols de cabeça, né? Sim. Então, mostra... Aqui em Brasília também, né, Dani? Já mostrava essa força o Brasil, né? Gol de cabeça. Exatamente, essa importância de trabalhar a parte do campo, né? De fazer essa triangulação que a Tamires fez perfeitamente. Eu acho que ela... O que você precisa para ser um lateral? Assiste a Tamires hoje, aí você vai aprender o que precisa. Sim. Então, foi perfeito. Tanto por dentro, tanto por fora, as triangulações dela, os cruzamentos, rasteiros pelo alto, a inteligência. Opa, não dava, voltava a bola, trabalhava, buscava espaço, via que tinha espaço, lançava novamente. Então, acho que isso foi muito importante e deu tranquilidade para as meninas fazerem os gols. E outra, que cruzamentos, né? Era só testar, entende? Era só testar e foi Parece tranquilo. que estava colocando com a mão, né? Exatamente, muita facilidade. Então, acredito que dessa forma que o Brasil jogou, deu uma tranquilidade. Pela forma, repito, não só pelo resultado. Porque às vezes tem um resultado positivo, mas você fica assim meio... E pela forma que jogou, de forma defensiva hoje, eu acho que é muito importante. O alerta que fica contra a França, o que me preocupa é as laterais. As laterais, elas têm que estar bem guarnecidas, bem protegidas, para que a gente não sofra aí um contra-ataque, alguma coisa que possa desestabilizar a nossa defesa. E a pressão da França, o volume de jogo da França É muito grande. contra a Jamaica foi impressionante. É muito grande. Mas deixa eu fazer um comentário aí. Tamires, atleta de futevôlei. A galera joga futebol. Quem faz os gols de cabeça é porque joga futebol, tá? Né? Marta também, grande craque. Todas essas meninas, elas gostam muito, né? Eu falo que no momento de lazer delas, elas estão jogando futebol, o fute-mesinha, se preparando ali, porque... É diferente realmente para quem joga futebol e todos os atletas, inclusive do masculino que gostam, que praticam muito futebol, cara, não vai errar um gol de cabeça. Você vê aí o próprio Romário, que gosta de jogar, você vê essa galera das antigas, ajuda na muito. parte técnica, né? Porque é extremamente técnico, é um esporte que é técnica pura, então o fundamento tem que estar perfeito. Exatamente, a cabeçada ali, viu, Marcos, não vai errar, Não então... erra nenhum. E aí eu friso isso. Vai jogar futebol, hein? Joga futebol que o gol de cabeça não vai perder. Eu lembro na minha época, eu não perdia um gol de cabeça. Né? Batata. Fernanda, eu quero te perguntar uma coisa. O que você achou da Rafaele como capitã, usando a braçadeira da seleção brasileira? Pô, cara, que liderança, cara. Nossa. Nossa, o Brasil foi, assim, excelente. Rafaele, capitã do Brasil. Ela realmente mereceu. Foi uma super líder dentro de campo, comandando ali a parte mais defensiva, o meio, assim, a defesa. Acho que ela foi uma ótima capitã, continuaria com... Não, pô, como a Marta vai começar, tem que botar a Marta Passa a como braçadeira, capitã. né? Eu respeito, né? Mas assim, nos próximos jogos, quando a Marta não entrar, acho que ela é uma ótima opção. Mas quando a Marta estiver em campo, é a França, né? Cuidado defensivamente, o Brasil jogou muito bem ofensivo hoje. Foi um ataque contra a defesa. Tamires fez um trabalho espetacular. Mas, cuidado com a França. É um ataque, é um volume de jogo muito grande. Um jogo traiçoeiro com a França, né? A média de idade da seleção nesse jogo, a seleção começou com 28 anos, 28,4 anos, né, Dani? Isso. E é importante notar o equilíbrio, né? A Pia achou o equilíbrio entre experiência e juventude. Exato. Porque se o time tem intensidade,
pra roubar a bola. O Brasil, às vezes, perdia a bola no campo de ataque e roubava em, no máximo, 10 segundos. Teve uma hora que eu calculei, deu 10 segundos, Já. o Brasil perdeu a bola, 10 segundos, pegou a bola de novo e estava iniciando Entendi. uma nova ação ofensiva. Então, se você tem que ter jogadoras extremamente físicas, preparadas para fazer esse jogo, perde a Volta, bola né? e ganha, perde e ganha. Isso. E sufoca o adversário, né, Dani? Exatamente. Por exemplo, nesse jogo hoje, eu vi que após, né, nos scouts, foi 74% de posse de bola do Brasil. É muita coisa. Então foram mais de 500 passes no jogo do Brasil. Exatamente. Então isso demonstra o quê? Que foi uma dominância completa. Completamente. Mas o que não vai ser, né, contra a França, infelizmente, né? Tomara, né? Mas a gente sabe que pelo nível técnico vai ser mais difícil a partida. Então, uma bola, um erro nosso pode ser crucial. Então, por isso essa importância de ter esse cuidado defensivo e com o meio. Então, por isso que a Pia está trabalhando bastante essa questão do perde-ganha, para que a gente sempre consiga ganhar essa segunda bola e já possa construir a jogada. É essa a preocupação dela, e principalmente isso com a Luana. Uhum. Subiu a nossa plaquinha ali que a gente tem mais 20 minutinhos de debate. O Calil nos avisa. E eu quero te perguntar, Fernanda, o seguinte: o Brasil tem jogadoras jovens ali jovens como você, ali no time, que são quase que um motorzinho ali da seleção para esse perde-ganha que eu estava comentando com a Alana, né? Sim. Você acha que isso também vai incentivar a formação de novas jogadoras? Elas vendo cada vez mais uma seleção renovada? Não, com certeza. Quando você vê alguém que tem uma idade próxima sua, você pensa, eu também posso fazer isso. É isso que eu vejo com as jogadoras jovens. O futebol hoje tá muito mais... Esses jogadores de 23 anos hoje na seleção, na formação inicial, né? Isso. É. A Laura. Sou eu. A tô Laura, falando exatamente. Ou seja, quando eu vejo essa galera com idade mais jovem, eu penso, daqui a alguns anos pode ser eu. Vou me inspirar nelas. Isso. E o futebol hoje em dia tá muito físico. Ou seja, esse tipo de jogadora que tem uma capacidade rápida de reação, de velocidade, é muito importante. E ver jogadoras assim é muito motivador pra galera da nossa cidade que pensa em ser jogadora profissional. A Ari Borges faz 3 gols e dá uma assistência para a Bia Zanerato. A gente não pode deixar de... Já falamos da Pia, a gente não pode deixar de falar da Bia, como eu estava falando. Exatamente. A Bia Zanerato, jogadora do Palmeiras. O que vocês acharam do desempenho dela hoje como parceira de ataque da Debinha? Bom, foi o que a Pia falou, né? Não é a melhor dupla de ataque dela, é a dupla que mais se completa. Uhum. E eu acredito que foi exatamente isso. Né? A Debinha é uma jogadora fantástica, está há muitos anos nos Estados Unidos, fazendo temporadas incríveis. Na seleção brasileira também, ela é a referência técnica da Pia, né? A maior goleadora na era Pia. Então, eu acredito que com a Bia Zanerato também, que vem fazendo bons anos aí com o Palmeiras, né? Finais de campeonato, entregando em alto nível, gol de cabeça, gol de fora da área, gol de aquela atacante mesmo, centroavante. Então, acho que é importante essa referência, principalmente contra seleções europeias, né? Uma França, uma Alemanha, que possivelmente a gente vai enfrentar, porque elas são muito físicas. Né? Então isso é importante, que a gente tenha uma jogadora plantada na área, que a Ari, que a Caroline, que a Adriana, que a Marta cria essa jogada e tenha uma finalizadora lá para poder fazer esse gol. Isso é importante também, para que tenha essa referência e deixe uma pessoa plantada lá para tirar um pouco dessa responsabilidade também e criar uma diversificação das jogadas, né? Isso é importante. Então eu acho que foi isso que a Pia pensou. Com certeza, você vê que elas têm um entrosamento, e não é só em campo, tá? Elas são amigas, Sim. então assim, isso é muito legal. Isso é muito legal Faz porque a diferença. faz muita diferença. Elas jogam já, uma sabendo onde que a outra tá, então você vê que várias vezes elas tocam sem ver, mas sabendo que ela já tá ali. Então, essa parte de entrosamento é muito importante, né? Então, o jogo você vê que fica um jogo mais cadenciado, um jogo mais rápido e é o jogo do improviso. Então, assim, elas estão preparadas para estar, né, nessa parte ofensiva, improvisando cada vez mais. Jogaram muito bem, né? Quero mandar um abraço especial para Debinha, para Zanerato, que foram muito importantes também nessa vitória do Brasil. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Debinha. É uma expectativa muito grande de passagem de bastão, né? Muita gente falando que com a possível aposentadoria da Marta da seleção, não do futebol, a Debinha cada vez mais ocupa esse espaço. Ocupa, né? A gente fez até uma matéria mostrando que ela é uma das jogadoras que tem mais patrocinadores hoje, são 6 patrocínios. Uhum. Partiu para a Copa do Mundo com 6 patrocínios. E por incrível que pareça, é 1/3 da Alex Morgan. Alex Morgan tem 21 patrocinadores. Uau. É a jogadora da Copa do Mundo com mais patrocinadores. Mas a Debinha, ela não fez gol
Mas Quase ela, isso. exatamente. Mas ela Quase, deu assistência, né? Sim. Não, O- vários. Deu assistência. O primeiro gol é um passe dela Exatamente. pra Ari abrir o placar pro Brasil. Queria que você avaliasse um pouquinho a estreia da Debinha. A Debinha é com certeza uma das jogadoras mais conhecidas. Ela joga muita bola. Lá junto com a Marta lá nos Estados Unidos. Eu acho que quando a Marta se aposentar, ela vai ser tipo a principal figura e a principal figura mesmo da seleção brasileira. A habilidade dela em campo e a importância que ela tem fora também. A gente vê que ela tem uma experiência que contagia as outras jogadoras mais jovens, principalmente, como a gente estava falando. Eu acho que ela vai ser uma passada de bastão muito importante. A Debinha, tecnicamente... hoje quase fez aquele golaço de falta. Sim. Deu assistências e acho que cada vez mais, quem sabe, ela consiga ser capitã da seleção depois da Marta, porque ela com certeza é uma das principais figuras e uma das principais jogadoras hoje em dia no futebol mundial. Dani, o Brasil, a gente até conversou sobre isso naquele outro podcast. O Brasil parece leve mentalmente. Não sei se vocês têm essa impressão. E a gente exaltou o trabalho psicológico, né? A Pia, quando chega na seleção brasileira, ela rapidamente procurou uma psicóloga para fazer um trabalho de longo prazo com a seleção. E a gente vê uma seleção um pouco cabeça fria, né, nesse momento da Copa do Mundo. Eu notei elas um pouco ansiosas no início, a gente via que algumas jogadas poderiam ter um desfecho melhor, mas depois foi sentando a poeira, normal, em toda estreia de Copa do Mundo, e elas foram colocando a bola no chão e fazendo o jogo delas. Você acha que isso tem muito do trabalho psicológico que está sendo feito pela seleção? Com certeza, eu acho que isso é de total importância, né? O trabalho multidisciplinar dessa comissão técnica vai fazer a diferença e principalmente por ter sido a longo prazo, né? A gente entende que são muitas jogadoras jovens também que estão nesse ciclo e muitas jogadoras experientes. Então, eu acredito que nessa mescla é que a Pia buscar esse trunfo para que a gente consiga sair vencedora não só dos jogos, mas da Copa do Mundo. Então, esse trabalho psicológico ele é muito importante, porque o atleta tem a técnica. Mas no jogo, naquele momento crucial, ali aos 90 minutos, é o que vai fazer diferença. A tomada você da decisão. Manter a cabeça fria e saber, eu vou acertar, eu vou conseguir. Então, isso é importante, ter essa tranquilidade, saber que a sua equipe te apoia, saber que você tem uma base de apoio, saber que sua família está te apoiando, saber que todos estão ali em prol do seu objetivo, né? E todos estão ali pelo mesmo objetivo, que é a taça da Copa do Mundo Feminino. Então, acho que esse trabalho multidisciplinar, essa consciência do que o grupo todo está fazendo em prol, não só da Marta, mas de ter essa consciência coletiva de que a figura da Marta nessa Copa do Mundo, ela é muito importante, talvez seja uma das últimas Copas que você possa estar junto no grupo com ela. Acho que isso está mexendo com as meninas positivamente. Então, isso é importante para manter o foco, manter a cabeça erguida e saber que os percalços vão vir, mas que tem que ter a mente tranquila e continuar com esse trabalho, né? Não pode ser uma coisa pontual só para essa Copa. Tem que manter para que as novas gerações não procurem o psicólogo somente quando tiver algo gravíssimo acontecendo. Né? Que é aquilo que a gente já conversou. Os psicólogos não são bombeiros, não é só para vir apagar o fogo. Tem que ser uma coisa consistente, um trabalho a longo prazo, que é isso que está acontecendo. E esse tema tem sido cada vez mais discutido depois da Simone Biles, depois da Naomi Osaka, do Medina, Gabriel Medina. Agora também na natação, com a Ana Marcela. Então, assim, isso tem sido recorrente. O Tite, por exemplo, ele não teve um psicólogo durante 6 anos. A seleção brasileira masculina, ele preferiu não ter um psicólogo durante aquele período. E a gente viu o quanto fez falta quando o Brasil sofre aquele gol contra a Croácia, ali pertinho do fim da prorrogação. Sim. Então, Lana, no futebol também faz toda a diferença você ter um acompanhamento? Muito importante, né, a gente falar sobre esse tema, debater sobre isso, porque antigamente, como você falou assim, aí, né, Marcos, a gente realmente não tinha. E as pessoas acham que pra gente jogar, pra ser um atleta profissional, você só tem que treinar. Você tem que passar o dia inteiro treinando. E não é isso. São várias coisas que levam a você... Eu tô procurando aqui o nome da psicóloga para dar o crédito da seleção. Esqueci o nome dela agora. Marina Gusson. Ela mesma. Marina Gusson. E assim, o quanto é importante, né? São vários fatores que levam o atleta ao alto rendimento, a se tornar profissional.
Porque às vezes não é fácil, não é só a parte técnica e a parte física. Muito pelo contrário, a gente tem a parte nutricional, a gente tem a parte de fisioterapia, que as pessoas antigamente, não, só depois que você machuca que você tem que procurar o fisioterapeuta. Não, né? Hoje em dia a gente trabalha com preparação, né, antes da lesão. Então isso é muito importante, né? O preventivo, a prevenção. Então, os fisioterapeutas hoje eles não estão só com os machucados, eles estão preparando para não se machucar. Então isso é a fisiologia do esporte que vem cada vez mais também amadurecendo e crescendo nesse meio. E o psicólogo, ele entra aí. Antigamente a gente não é, né? Psicólogo não precisa, atleta não precisa de psicólogo. E muito pelo contrário. O quanto é difícil, o quanto é doloroso a gente às vezes, né? Porque todo mundo passa por problemas, todo mundo passa, né, por decepções, independente se é na família, se é no relacionamento. Então, e tudo isso atinge e muito o atleta lá dentro. A parte de respiração, às vezes a gente nunca, né, a gente não nota isso, mas o quanto é importante você respirar bem naquele momento. Lembra da Hortência? Sim. Ela respirava antes de jogar. E depois que eu fiz um trabalho que eu entendi, né, quando você inspira, o seu corpo, as células do seu corpo, elas travam, porque você está, né, buscando ali, a respiração está presa. No momento que você solta, é o momento que você relaxa. Então, por exemplo, eu tô ali no 17-17, aquela bola, Marcos, que eu não posso errar o saque. Quantos saques eu já dei na minha vida? Milhões, bilhões. Mas naquele momento, eu tenho que estar com o corpo relaxado para lembrar que quantas vezes eu treinei aquilo e que aquilo ali, naquele momento, não pode errar. A partir do momento que você relaxa seu corpo, você consegue. Então, é muita coisa que liga um atleta ao profissional, ao alto rendimento. Então, isso faz muito parte, hoje em dia, de todas as seleções. Muito importante a Pia, né, ter colocado as meninas pensando lá na frente, no futuro. Então, eu só admiro ela cada vez mais. E as seleções, hoje, todo atleta tem que ter, sim, o psicólogo. Você concorda? Concordo. Aliás, tem um jogador, voltando nessa questão da saúde mental, o Dele Alli, ele deu um super talento, não conseguiu alcançar o auge da sua carreira por causa da saúde mental. Então, eu acho que esse trabalho das meninas, de sempre estar com um psicólogo, de estar com um bom ambiente dentro do jogo, é super importante. Aliás, a Marta falou que esse é um dos ambientes mais legais que ela já participou de Copa do Mundo, os negócios das dancinhas, das meninas estarem super unidas. E durante o jogo importante, que você tá nervosa, que você tem que bater um pênalti, por exemplo, pênalti decisivo, nos últimos minutos. Você saber que você tem uma base que vai estar te apoiando, não importa o que passar, é a melhor coisa do mundo. Eu que sou atleta sei disso. E, cara, ter a saúde mental é uma das coisas mais importantes do mundo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu lembro do Phelps, né, da natação, ele entra pra nadar com um fone. Um fone. E aquilo ali, eu lembro que na época das Olimpíadas, todo mundo, nossa, ele entrou, ele tá estudando música, ele tá... E não, ele tava ali fazendo o trabalho de respiração, do batimento, que é uma técnica usada, né, que eles falam de... biofeedback, se eu não me engano. Então, e aquilo pegou, porque todo mundo até às vezes começou a usar aquilo com músicas e tudo, e não era isso, era o trabalho dele, da respiração, naquele momento que a gente sabe que a natação é você e você mesmo, você e Deus, né, vamos dizer assim. Então, o quanto eles têm que estar preparados, porque são milésimos de segundo, né, Marcos? Então, é muito importante esse trabalho, aí eu recordei desse episódio. Legal, bem lembrado. A gente está caminhando para o fim, e eu quero falar um pouquinho sobre esse próximo jogo do Brasil. O Hervé Renard é o cara que provocou, que causou na Copa do Mundo de 2022, né? Ele era o técnico da Arábia Saudita, vira um jogo contra a Argentina, no primeiro jogo da Argentina na Copa do Mundo. A Argentina faz 1-0, a Arábia Saudita vira no segundo tempo, 2-1. Agora ele virou o técnico da França. E ele tá vivendo um enredo diferente, né? Ele tropeçou na estreia, ele com uma seleção favorita, que é a França, tropeçou contra a Jamaica. E agora, talvez ele precise de um psicólogo para esse segundo jogo contra o Brasil, né? Porque tal como... Ele colocou a Argentina numa encruzilhada na Copa do Mundo, quando a Arábia Saudita vence. A Argentina teve que vencer o México na segunda rodada para ganhar um fôlego, e agora ele precisa vencer o Brasil para evitar surpresas desagradáveis. Como vocês acham que essa França vai vir para cima do Brasil? E qual é o palpite de vocês para esse jogo de sábado? Bom, acho que vai ser um jogaço. Acho que, antes de tudo, vai ser uma grande partida, porque são jogadores de alto nível, né? E lembrando um pouquinho antes que você tá falando, a gente tem que aproveitar que ele chegou
porque tava uma confusão na Sim, seleção sim. francesa. E aí a gente tem que A aproveitar... Diacre, né, que era exatamente. A gente tem que aproveitar esse momento desse turbilhão aí que tá Desajuste. acontecendo na França e aproveitar, até psicologicamente mesmo, de forma bem clara e bem direta, que nós precisamos e nós vamos vencer esse jogo. Então, acho que isso deve ser o enfoque, com certeza, da comissão, da PIA, em relação a esse trabalho mental, porque vai ser uma partida de detalhes, né? Onde vai ser decidido realmente numa bola parada, numa jogada diferente, num drible, numa quebra de marcação. E isso vai ser importante para o Brasil ter confiança na sequência da competição. É aquilo que eu falei na outra live que eu tive a oportunidade de participar. Que esse jogo contra a França, ele vai definir a nossa caminhada em relação à Copa do Mundo, porque vai dar segurança. Pô, passei da França, agora ninguém segura a gente. É praticamente carimba a vaga, né? Não se sabe em primeiro ou segundo lugar, se vencer... Exatamente. Então dá uma tranquilidade maior. Então assim, acredito que vai ser um grande jogo e torço pela vitória do Brasil, com certeza, porque tem capacidade, tem todo um trabalho e nós esperamos a vitória, mas a gente sabe da dificuldade, porque é uma grande seleção, tem um grande treinador e tem atletas de alto nível. Mas lembro que estão passando por um momento complicado, a gente tem sim que aproveitar disso. Lana, sua expectativa para esse jogo com a França? É um jogo, como a gente tem falado, né? Não vai ser um jogo fácil, mas é um jogo que a seleção tá bem internamente, elas estão bem no grupo. Então, com essa vitória de hoje, dá para dar uma respirada, uma alegria e uma certa confiança. Não em podemos... Melbourne o jogo, né? O segundo jogo é em Melbourne. Melbourne, exatamente. Então, assim, eu vou arriscar aí um placar não muito elástico, mas um 2-1 pro Brasil, uma coisa linda. Pode ser. A gente vai apostar esse jogo aqui, viu? A gente vai apostar esse jogo. Eu ia botar 2-1 também. Mas eu acredito que o Brasil, com essa confiança, com essa maturidade, com a Marta, né, em campo ali, vai dar uma certa segurança e a gente, se Deus quiser, vamos para mais uma batalha aí e a gente vai sair vitoriosa. Fernanda. Cara, eu também ia falar 2-1. É um jogo muito truncado. França, a gente também tá com o ressentimento da última Copa. Aquela furiazinha, né? Porque elas eliminaram a gente. Mas esse ano vai ser diferente. O Brasil tá com uma energia muito positiva, uma vitória muito boa, uma atuação muito sólida. Então, 2-1 pro Brasil. E não deixar os problemas delas afetarem o nosso jogo. Continuar com a nossa positividade, com o nosso foco no nosso objetivo. E elas vão estar chateadas, né? Que elas têm que ganhar esse jogo. Sim. Mas a gente vai estar melhor e vai ganhar esse jogo, viu, Brasil? 2-1. É isso. O Brasil foi pouco agredido pela seleção Sim. do Panamá. Preocupa vocês a gente não ter sido testado nesse primeiro jogo? Teve um grande lance da goleira É. que eu gostei demais. No final? O finalzinho ali, ela teve uma defesa espetacular. Ela tá bem preparada, eu acredito Sob que... pressão, né? Que a gente perdeu a goleira titular. Exato. Eu acho que ela vem pra mostrar as garras dela ali nesse próximo jogo da França. Ela vai estar bem. Sim, a Letícia ela é uma grande goleira, né? Não Sim. só no tamanho, mas ela tem muita experiência, apesar de jovem, vamos dizer assim. Então, acredito que vai fazer uma boa partida. O que me preocupa é aquilo que eu falei. É a questão defensiva das nossas laterais, né? Na nossa volta. Uhum. Então, isso é importante. A Antônia fica mais, né? Isso, E a exatamente. Tamires Dá só... mais liberdade, né? Exato. Pela Tamires, pelo jogo que ela constrói ofensivamente Uhum. muito bem. Mas, assim, isso preocupa. Porque tem que estar guarnecido ali, tem que estar protegido essa parte defensiva nossa para que a gente não sofra Na surpresa. nenhuma surpresa ali. Legal. Olha, a gente está caminhando para o fim. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Convidá-los para que a gente volte a debater Com certeza. mais depois do jogo contra a França. Fernanda, foi um prazer recebê-la aqui. E eu quero que você tenha a liberdade de fazer propaganda aí do seu YouTube. Pode falar. Onde as pessoas vão te encontrar? Vai lá. Então, eu queria agradecer pelo convite. Foi meu primeiro podcast da vida. Ou seja, não foi tão perfeito assim, mas eu espero ir melhorando. Que aos isso, tempos. foi ótimo. Pode me convidar quando você quiser. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Bola Cabe Gol. Faço shorts, conteúdo diário todos os dias. E vai ter muito conteúdo lá da Copa do Feminina. Aliás, tem uma repórter que tá comigo que tá diretamente lá da Austrália. Ou seja, fiquem ligados no canal e tem reação 2 vezes por semana. Bola Cabe Gol no YouTube, um canal imperdível. Obrigada, gente. Legal. Dani, e aí? Onde o pessoal vai te encontrar com as tuas análises? Você vai estar com a gente no Correio Brasiliense também, não somente no podcast, mas com as suas reflexões e suas informações valiosíssimas. Eu repito, a Dani, cara, sabe muito, estuda muito futebol feminino, sabe
demais. Não somente do feminino, obviamente, mas que ela dá uma aula aqui. Não, se você não acompanhou, veja o podcast em que estava ela aqui, a Camila Orlando, comigo e com o Danilo Queiroz, e foi uma aula pra gente sobre as seleções da Copa do Mundo e as expectativas. Dani, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço, né? A participação foi muito importante, estar aqui com a Lana, estar aqui com a Fê, contigo, né? É muito importante esses espaços que nós estamos ocupando, trazendo muita informação, muito conteúdo. O meu Instagram é @mendesdani, então você pode me encontrar lá. Estarei também nas colunas, né, com o Marcos. Estarei aqui como comentarista da Copa do Mundo Feminina no Correio Brasiliense, mais uma vez, muito feliz e orgulhosa de poder falar sobre a nossa seleção, falar sobre a Copa do Mundo, falar do que a gente ama e trazer muito conteúdo para vocês. Muito obrigada. Lana. Coisa linda, agradecer. Ela já tem uma pegada de narradora, né? Coisa linda, coisa linda. Agradecer. Correio Brasiliense, essa oportunidade, né? Essa abertura que vocês estão dando pra gente aqui de comentar sobre o futebol feminino, de falar das mulheres no esporte. Como eu falei, muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui, conhecendo essa pequena linda. Fê, Cara, obrigada. foi um prazer. E Dani, cara, que é uma experiência, uma grande amiga também, né? Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês. E que vocês possam acompanhar, assim, o futebol feminino, o futevôlei, quem quiser, Lana Futevôlei, acesse minhas redes sociais, se quiser mandar um recadinho, alguma dúvida, onde joga futevôlei. Eu falo que no próximo vou trazer uma bola que aqui já dá um quarteto, ó. Aqui já sai um jogo. Então, é isso. Que vocês possam acompanhar o futebol feminino. Essa Copa do Mundo tá a coisa mais linda e a gente vai estar aqui sempre comentando nas nossas redes sociais. Sigam a gente e até a próxima, né, Marcos? E a primeira rodada da Copa tá acabando, Tá cara. acabando, Tá passando já, rápido. isso, muito rápido. Verdade. Obrigada. Prazer imenso estar aqui. E agora eu vou vender o peixe do Correio Brasiliense, obviamente. Claro. Acompanhe a cobertura da Copa do Mundo Feminina no correiobrasiliense.com.br, nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso YouTube, tudo. Essa gravação a gente está gravando aqui no dia 24 de julho de 2023, um pouquinho depois ali do Jogo do Brasil. Daqui a pouco estará no ar, já deve estar no ar, com certeza está no ar, né? Você está vendo aí, tô me atrapalhando aqui, mas assim, não perca a cobertura, a gente está bem empenhado em estar acompanhando tudo, tá? E eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não viu, nós produzimos um guia da Copa do Mundo Feminina. Você pode baixar, eu vou até pedir pro Calil colocar na edição, e aí você vai acompanhar aí como foram essas páginas que mostram um pouquinho sobre cada seleção, cada uma das 32 seleções da Copa do Mundo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Eu esqueci a minha camisa da seleção, fiquei devendo, mas na próxima eu estarei devidamente uniformizado para a Copa do Mundo, para o jogo da seleção brasileira. Muito obrigado a todos vocês, um abraço, toco e me voe.